Fala, informados, beleza? Joia? Eu me chamo Eduardo e hoje eu vou mostrar para vocês como calcular o que? O percentual do total, beleza? No Excel é muito simples, né? A gente vai travar a coluna do total e vai dividir pelo número da linha, né? Só que no Power BI não funciona assim. O Power BI ele não funciona por linha, ele funciona por coluna, tá ok? Eu vou mostrar para vocês direitinho, tá? Olha só que interessante também. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho dois cartões aqui, cards de quantidade total. Quantidade total vendida e quantidade vendida. Olha só. Quando eu clico em dezembro, esse aqui se altera, mas esse não. Por quê? Porque esse aqui, ele não é invadido pelo contexto de filtro. Então, a gente calcula ele de uma forma diferente, tá ok? Então, a gente vai dar introdução em medidas. Eu vou mostrar para vocês como se calcula o percentual do total e travar o contexto de filtro, beleza? Quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, tá ok? Curtiu? Deixa um joinha. Qualquer dúvida, deixa um comentário que eu vou estar respondendo pessoalmente, tá? E olha só, o arquivo para você fazer aula comigo aqui, passo a passo, ele vai estar disponível no link da descrição para você fazer o download, tá? Se inscreve no canal, clica no link e você vai poder fazer o download. Beleza, gente? Vamos lá? Então, eu vou começar aqui do zero, tá? Então vamos lá, gente. Página em branco, vamos começar do zero, tá? Primeiro eu vou clicar aqui, ó, tá? Na área de trabalho e vou colocar dois cards. Vou deixar aqui um do lado do outro, tá bom? Então aqui nesse primeiro aqui, ó, vou arrastar aqui, ó, a quantidade vendida, tá vendo aqui, ó? Vou arrastar para ele. Perfeito, tá bom? Tá joia. Esse daqui, ó, eu vou arrastar também para ele, ó, quantidade vendida. Tá ok? Deixa eu puxar um pouco para baixo aqui. Para ficar melhor, vamos só deixar aqui com borda, tá? Para poder, ó. Pronto, perfeito, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, gente. Vamos criar aqui uma tabela. Ó, criei uma tabela. Deixa eu só pegar, diminuir aqui, ó, que eu vou poder estar explicando para vocês. Na tabela, eu vou colocar o que aqui? Eu vou colocar o produto e a quantidade vendida. Perfeito? Deixa eu só aumentar os valores da tabela. Vou selecionar aqui, valores, aqui embaixo, ó. Pronto, aqui dá pra gente ver melhor a tabela. Perfeito? Agora eu tenho esses dois cards e a tabela. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui fora e vou fazer o que? Uma segmentação de dados. Também tem aula no canal, tá? Vou deixar aqui para vocês o linkzinho na descrição. Na segmentação de dados eu vou colocar o nome do mês. Ó, perfeito, tá bom? Então olha só. Quando eu pego e arrasto para cá a quantidade vendida, e aqui a quantidade vendida, aqui a quantidade vendida, a gente tem o que o Power BI chama de o quê? De uma medida implícita. Porque que acontece, né? Eu estou pegando aqui, ó, essa quantidade vendida aqui, ó, se a gente entrar na tabela, ele é uma coluna aqui, ó, de quantidade vendida, tá vendo? É uma coluna. Então, quando eu coloco aqui no meu card, ou coloco aqui na minha tabela, né? O que acontece, né? O Power BI, ele vai retornar uma tabela que vai separar tudo que é computador, tudo que é mesa, o que é rack, ou então ele vai criar uma tabela, né, entre aspas, que vai separar tudo que é quantidade vendida, né? Então, essas medidas implícitas, elas respeitam uma regra. E qual regra que é? É o contexto de filtro. Então, olha só, se eu selecionar aqui computadora, tudo aqui vai ficar como computador. Mesa, tudo vai mudar para mesa. Tá vendo? Vou tirar a mesa. Se eu colocar aqui dezembro, tudo vai mudar para a quantidade vendida de dezembro. Só que nem sempre isso é o que eu quero. Por quê? Porque às vezes eu quero em um card aqui o que? Deixar a quantidade vendida total. E eu não quero que ele altere pelo contexto de filtro. Eu quero um card de quantidade vendida total e outro quantidade vendida pelo contexto de filtro. Você entende? Ou então eu quero fazer o seguinte, eu quero calcular o percentual do computador no bolo de vendas, que é esse aqui, ó, 4.662. Só que se o meu contexto de filtro invade a informação aqui, eu nunca vou ter o percentual certo.
Tá ok? Então o que a gente tem que fazer? Primeiramente, eu vou introduzir vocês nas medidas, tá? Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma medida, tá, de quantidade vendida. Então, olha só. Eu vou vir aqui, ó, botão direito, vou selecionar aqui, ó, botão direito, nova medida, tá? A medida é o quê? São os cálculos que a gente faz sem estar adicionando colunas calculadas no nosso relatório aqui, ó. A primeira medida vai ser o quê, ó? Vai ser S quantidade vendida. E o que ela vai ser? Ela vai ser a soma da quantidade vendida, da coluna quantidade vendida. Então eu vou colocar aqui, ó. Opa, sum, aqui, ó, quantidade vendida. Ó. Vou clicar 2 vezes, ó. Eu vou dar um enter. Perfeito? Só isso. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a soma da quantidade vendida. Perfeito? Tanto que, olha só, se eu pegar aqui, ó, essa tabela, e eu pegar aqui, ó, a soma da quantidade vendida, olha aqui, ó. Eu colocar aqui, ó. Olha que interessante. É o mesmo valor. Vamos só deixar o pontinho, ó. Vou selecionar ela aqui, ó. E vou deixar o pontinho aqui, ó. 0 casas decimais. Perfeito. Mas ela, ó, ela ainda é invadida pelo contexto de filtro. Perfeito? Perfeito? Então, é o que? É mais preferível você usar a medida do que a soma da coluna, tá? Por questões de performance do seu arquivo do Power BI. Beleza. Agora, Eduardo, como é que eu vou fazer então para o quê? Para poder calcular a soma total que não seja invadida pelo contexto de filtro. Qual que é a fórmula no Power BI que faz isso? Que vai moldar esse contexto de filtro? É o calculate. O calculate ele vai moldar o contexto de filtro, tá? Da forma que eu quero. E ele não vai ser alterado por nenhum outro filtro. Beleza? Porque ele é uma medida explícita. Então, tudo que eu crio aqui, ó, isso aqui é uma medida, tá vendo? Ela é uma medida explícita. Por quê? Porque ela não está fazendo soma das colunas da forma que está aqui, ó. Que eu coloquei aqui essa quantidade vendida. Ela é algo mais direcionado. É algo que eu criei. Vamos criar uma nova medida? Ó, botão direito aqui, nova medida. Agora eu vou colocar o que aqui, ó? ST, soma total de QTD vendida. Agora vamos chamar o que? A fórmula de calculate, ó. Calculate, ó. Clicar aqui, ó. O calculate, ele sempre vai te chamar primeiro, pedir para você uma expressão. Uma soma, uma divisão, uma multiplicação, né? Ou uma outra fórmula. Beleza? Só que é o seguinte, essa quantidade vendida aqui, ela não é uma expressão? Não é uma expressão de soma? Né? Que a gente fez a conta? É uma soma. Então, em vez de eu fazer uma soma da quantidade vendida, eu vou chamar essa medida que já é uma expressão. Então, eu vou colocar aqui, ó, S. Esse aqui, ó, QTD vendida. Tá vendo que ele puxa só ela? Não puxa nenhuma coluna? Porque isso aqui é uma expressão. Perfeito. Aí eu vou falar o seguinte. Tá vendo o calculate que ele te dá? Ele te chama uma expressão e te chama um filtro. Avalie a expressão em um contexto modificado de filtro. Aí, olha só. Eu quero um calculate que não se altera com o contexto de filtro. A minha expressão, ele vai somar a coluna de quantidade vendida, né? Que eu peguei a minha medida que eu já tinha criado. E vou fazer o seguinte. O que eu vou fazer aqui? Eu quero que ele filtra todos os valores. Então ele não vai ser invadido pelo contexto de filtro, porque ele vai somar todos os valores da tabela. Então como é que eu vou colocar aqui, ó? All. E vou colocar aqui, ó, a tabela base vendas. Ó. Então estou pedindo para ele, ó, calcula a soma da quantidade vendida em toda a tabela de vendas e não se altera. E vou dar um enter. Perfeito. Agora olha só, vamos ver aqui, ó. Então eu vou vir aqui, vou selecionar aqui, ó, e vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui embaixo. Perfeito. Poxa, Eduardo, mas deu os mesmos valores. Mas olha a diferença aqui, ó. Ele se repete. Deixa eu só mudar aqui, ó, deixar com vírgula. Então, olha que interessante. Ele se repete.
Agora sim eu consigo fazer. Como eu falei que o Power BI ele trabalha os cálculos por colunas, eu consigo dividir esse por essa coluna por essa coluna. Vamos ver só? Vamos fazer o percentual? Agora sim eu vou fazer o percentual. Para fazer o percentual, o que? É um novo cálculo. Então é uma nova medida. Então, botão direito aqui, nova medida. Vou colocar aqui, eu vou colocar o nome de, clico duas vezes, percentual total. Beleza? Agora eu vou fazer isso aqui, Simplesmente eu vou fazer isso aqui, ele vai ser a soma da quantidade vendida que eu já calculei, dividido pela soma total da quantidade vendida, que não se altera. Eu vou dar um Enter. Olha que interessante. Perfeito. Olha só. E agora eu tenho aqui, eu vou selecionar minha tabela e vou colocar aqui, o percentual. Vou selecionar o percentual aqui, para deixar ele bonitinho. Com nenhuma casa decimal. Perfeito? Então agora eu tenho o percentual aqui. Olha que interessante. Agora eu vou vir aqui, em junho. Tá vendo? Como é que ele calcula o percentual? Porque ele tá o que aqui? Ele tá pegando esse número aqui e dividindo por essa coluna por essa. Então ele não se altera esse volume aqui. Agora que eu já fiz o que eu queria fazer, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar aqui, e posso tirar tudo aqui, Posso tirar esse daqui. Posso tirar esse daqui, deixar só minhas duas medidas. Eu já tenho um percentual aqui de tudo. Aqui, um card eu vou querer de quantidade vendida total, e o outro que vai ser invadido pelo contexto de filtro. Aqui, nesse card, eu vou colocar aqui, essa quantidade de vendida total. Então, olha só. Quantidade vendida total. Deixa eu mudar o nome aqui. QTD tal. E a quantidade vendida. Perfeito? Olha só. Tá vendo? E aí, quando eu seleciono fevereiro, eu tenho a quantidade vendida total aqui, a quantidade vendida em fevereiro e o percentual, a quantidade que vendeu em fevereiro e quanto ele representa no ano. Perfeito? Aqui eu deveria trocar, total anual. Então é assim que se faz, tá? Para a gente poder calcular o percentual do total. Beleza? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído para o crescimento profissional de vocês, tá? Se gostou do vídeo, deixa um joinha aí, curte. Se não for inscrito no canal, se inscreva, beleza? Qualquer dúvida, deixa um comentário que eu respondo pessoalmente, tá ok? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.